A previsão é pessimista quanto à possível crise hídrica que o Brasil vai enfrentar em 2021. Às vezes a gente quer muito pôr a culpa no homem o tempo todo. É muito comum, é culpa do homem, o homem é que é culpado, por causa do homem, o CO2 na atmosfera. A gente tem que entender que a Terra ela é formada por 3/4 de água e 1/4 de terra. Quem controla essa troca de energia entre a superfície e a atmosfera são as águas. Então, basicamente, a gente tem que observar isso aí. E um fator importante que nós observamos é o aquecimento do Oceano Pacífico. E a gente monitora na linha do Equador. Quando nós temos um aquecimento maior dessa linha do Equador, nós temos uma evaporação maior e mais chuvas concentradas no interior do continente. Quando a gente tem ela mais fria, menos chuva concentrada no interior do continente. Então nós temos esses dias chuvas abaixo da média. E isso devido a exatamente toda essa interação da atmosfera como um todo, né? Este economista avalia que, além das dificuldades econômicas já enfrentadas, a crise hídrica impacta na produção alimentar. A inflação nos preços dos alimentos foram a maior nesse último ano. A inflação geral foi puxada pelo aumento dos preços dos alimentos, né, em geral. E por que se dá esses aumentos? São uma série de fatores. Tem os fatores do mercado, então a gente tem que pensar no câmbio, o real está desvalorizado frente ao dólar, então o produtor rural ele é incentivado a exportar essa produção para fora do país. A gente também tem a questão do aumento do custo dos combustíveis, diesel e gasolina, que encarece toda a cadeia de produção agroalimentar. O climatologista analisa que o baixo volume de chuvas afeta diretamente a produtividade de alimentos. O problema principal, o Brasil é um país agrícola, né, tipicamente agrícola, e boa parte da nossa riqueza vem da questão agrícola. Dessa forma, quando a gente tem uma desuniformidade nas precipitações, nós vamos ter um problema naquela previsão de safra. O Brasil é conhecido mundialmente por poder fazer 2 safras na mesma período chuvoso. Então, normalmente a gente tem a safra e a safrinha. E a gente tem observado que o mês de abril, quando a gente tem baixa precipitação nesse mês de abril, a safrinha fica prejudicada. E esse ano nós vamos ter quebra na safrinha, quebras significativas, devido ao fato que nós não tivemos volume de chuva no mês de abril. Para o professor Adalberto, a situação não pode ser atribuída apenas à ação humana na natureza, mas que isso se deve a um conjunto de fatores que precisam ser analisados. A nossa região, a gente pode falar que é uma região com bastante opções de fornecimento de água. O importante a gente poder analisar é que isso tem que ser feito um planejamento com antecedência. Não adianta eu pensar, vai ter muita água e depois não ter, aí eu já não tenho mais como suprir essa necessidade. Como nós já tivemos anos anteriores com baixa quantidade de chuva, basicamente a infraestrutura já foi feita nesse sentido. Nós não podemos fazer muita coisa agora. Mas eu entendo que a quantidade de água que nós temos é suficiente para a nossa região. Essa estrutura precisa ser adaptada a alguma coisinha aqui ou ali, mas no geral ela é suficiente para atender a demanda.